E aí eu queria entrar com vocês agora no debate específico da educação, né, depois dessa introdução que eu fiz sobre austeridade, sobre essas novas regras fiscais, para a gente falar um pouquinho sobre educação e educação superior, que foi o tema do capítulo que eu escrevi aqui para esse livro e foi o tema da minha tese também. Então eu vou debater com vocês aqui alguns dados que estão no livro e alguns dados que estão na minha tese também, que eu escrevi depois da publicação do livro. Uma questão que está no livro aí, vou até pegar a página aqui para a gente olhar juntos. Na página 129. Na página 129, eu coloquei 2 gráficos sobre o orçamento. O primeiro aí de cima é o orçamento para subfunção educação superior, né, o orçamento da União que foi destinado para a educação superior. E o de baixo é essa mesma subfunção, né, de educação superior, mas aí dividida entre os gastos obrigatórios e os gastos discricionários, né, o gasto com pessoal, o gasto com despesas correntes e os investimentos. Então, você tem esses 2 dados aí. Inclusive, esses dados, eles são públicos, né, de público acesso, no site do CIOP, que está aí como fonte, elaboração própria a partir do CIOP. Nesse site, vocês encontram dados de orçamento de praticamente tudo no Brasil. Eu até recomendo, se vocês quiserem ter acesso a algum programa específico, né, alguma política pública específica, vocês podem entrar lá e observar se tem esses dados para vocês. Então, a gente percebe que de 2005 até 2014, 2015, pelo gráfico 1, a gente tem um crescimento do orçamento para a educação superior no Brasil, que é bastante acentuado, né? Isso aqui está em dados, está em valores reais, não em valores nominais. Então, dá para a gente comparar o valor que a gente está gastando em 2017 com o valor que a gente está gastando em 2010, por exemplo, né? É a mesma grandeza, vamos dizer assim. Então, a gente vê que a gente atinge um pico de valores destinados à educação superior em 2015, que desde 2015 esses valores são decrescentes, eles são menores do que os valores anteriores, né? Em todas as 3 barrinhas aí que a gente está olhando. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que de 2005 até 2015, a gente teve um crescimento muito acentuado do orçamento para a educação superior, e por isso a gente conseguiu aumentar ou fazer muitos programas, criar muitos programas, muitas políticas públicas para a área de educação superior. E aí eu vou citar alguns aqui que eu até discuto um pouco mais no capítulo. O primeiro é o Reúne, que tem até os dados aí depois de financiamento, de orçamento do Reúne. O Reúne, a gente sabe que é um programa que buscou ampliar o número de universidades federais no Brasil, criar novos campi de universidades, criar novos cursos e aumentar a quantidade de alunos ingressantes nos cursos, né? Então, basicamente, era ampliar o tamanho das universidades federais no Brasil. E aí, com isso, nessa esteira, a gente teve também uma ampliação dos institutos federais também, que tem uma outra cara, que não são das universidades, mas que também tem um papel muito grande na ampliação da graduação no Brasil, né, dos programas de graduação. O Reúne, ele foi um programa que ampliou muito a quantidade de vagas na educação superior pública. Foi muito importante por isso. E ele foi muito importante também para poder manter a participação do número de matrículas, da participação do setor privado no número de matrículas mais ou menos constante, né? Então, no Brasil, nesse início do século XXI, em torno de 70% dos nossos graduandos, se a gente pegar ano a ano, estão matriculados em instituições privadas. Em torno de 70%. Esse número variou um pouquinho. A gente começou o período dos governos do PT com 69% e terminou com 71%, mais ou menos.
mas é mais ou menos nessa faixa de 70% se a gente olhar as matrículas presenciais. Se a gente colocar EAD aí, a participação do setor privado aumenta, né? Porque as matrículas em EAD hoje está em torno de 90% dos estudantes que estão matriculados em curso de graduação em EAD estão no setor privado. Então, se a gente soma aí, os cursos presenciais com os cursos EAD, a gente aumenta esse valor. Então, o Reúne ele foi importante para fazer com que o setor público crescesse também na mesma magnitude que o setor privado. Então, por isso a gente manteve essa relação mais ou menos em 70% durante esse início do século XXI. Né? Diga. Isso você está dizendo dos alunos. Então, o investimento tem alguma coisa sobre isso de diferença? Assim, se foi, dá para saber se foi investido mais em Reúne, nas universidades privadas, ou se foram mais as bolsas públicas, quer dizer, ou se foram mais as bolsas, questões privadas? A questão é que o ProUni, ele é feito de uma forma que, na verdade, eles são isenções tributárias que as empresas recebem, né? Aí esse cálculo é um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, os valores do Reúne, eu até coloquei aqui na página 131, que está aqui esse gráfico 3. Inclusive, a gente vê aqui que tem um pico em 2014, né, dos valores que são separados para o Reúne, e aí desde essa mudança na austeridade fiscal, né, desde essa mudança da política fiscal, a gente só tem corte nos valores destinados ao Reúne, e é um programa que praticamente mingou, né? Então a gente teve uma expansão grande das universidades federais até 2014, e depois disso a gente tem uma estagnação, tanto na quantidade de instituições, quanto na quantidade de matrículas. Então a gente vê que de fato esse programa acabou, né, na prática. Bom, uma outra questão que é importante a gente falar, que eu mencionei também, é a questão das ações afirmativas, que foram muito importantes também para mudar o perfil dos estudantes nas instituições públicas. Primeiro, a primeira universidade que aplicou ações afirmativas foi a UERJ, uma estadual, né? A primeira federal que aplicou foi a UNB, e isso lá em 2003, se não me engano, a UERJ, 2004 a UNB, se não me engano, mas isso só se tornou política federal, uma lei federal, em 2012. Então, só se tornou obrigatório para todas as universidades federais ter cotas, né, ter ações afirmativas a partir de 2012. E aí as ações afirmativas, elas são interessantes, né, porque elas combinam esse critério socioeconômico com o critério racial também, e o percentual de vagas que são reservadas para negros e indígenas varia também de acordo com o percentual de negros e indígenas no estado onde a universidade está, né? Então, o estado como a Bahia, ele vai ter uma reserva um pouco maior para negros do que o estado como Santa Catarina, por exemplo. Então, isso é interessante também, que você tem essa adaptação às situações de cada contexto, de cada unidade da federação. As ações afirmativas, se num primeiro momento teve muito essa discussão de se elas eram constitucionais ou não, se não era um tipo de discriminação reversa, que é um absurdo a gente falar disso, mas, na verdade, desde que houve uma ADIM, né, que houve uma sacramentação, vamos dizer assim, que o STF sacramentou que ela era, de fato, que as ações afirmativas são constitucionais, e que começou-se a ver, né, todo o potencial e todos os impactos positivos que as ações afirmativas estavam tendo na inclusão social, a discussão acadêmica parou de ir por esse lado, né? Parou de debater se era constitucional ou não, se era discriminação reversa ou não, apesar de que a gente sabe que no linguajar comum ou no senso comum ainda existe essa discussão, né? O que, na verdade, os estudos acadêmicos têm mostrado é que aquela ideia de que as universidades federais iam perder qualidade, né, que nada disso se manifesta.
tem diversos estudos que eu acho que eu até cito aqui no capítulo, mostram que o rendimento dos cotistas é mais alto do que o rendimento dos estudantes não cotistas, que os cotistas evadem menos. Mas o que é importante também é que a assistência estudantil ela criou bolsas para estudantes de famílias carentes, né? Estudantes que têm renda domiciliar per capita de até um salário mínimo e meio, tem direito a uma bolsa, né, que é uma bolsa da assistência estudantil. Então, isso é muito importante também, se você pensar que a gente mudou o perfil dos estudantes que estão entrando, e eu vou mostrar esses dados logo mais para vocês não ficarem só confiando em mim. Então, isso coloca cada vez mais peso em cima da assistência estudantil, porque não adianta nada o estudante entrar, mas ele não conseguir se manter na universidade, né? Uma outra política importante da gente falar é do uso do Enem também. O Enem ele nasceu para ser uma política de avaliação do ensino médio, mas ele passou a ser usado como para entrada nas universidades, basicamente nas universidades federais também. E aí uma coisa que debate-se, né, é como o Enem se relaciona com essa inclusão social também. Porque, por um lado, você pode pensar, olha, o Enem ele pode ser positivo para um aluno pobre não precisar se deslocar até onde é a universidade para poder fazer a prova do vestibular lá, como era no passado, né? Então, como o aluno faz a prova perto da casa dele, ele depois só manda o resultado e aí é alocado lá pelo sistema. Por outro lado, os dados têm mostrado que os alunos que mais são exportados, né, que mais mudam de estado quando por causa desde o Enem, né, são alunos dos estados da federação, das unidades da federação que são mais ricos, né, Minas, São Paulo, Paraná, enfim. Então é uma coisa a se ponderar aí também, porque por um lado essa mobilidade pode ajudar, né, os estudantes mais pobres, porque eles não precisam ir até a sede da universidade para fazer a prova, mas, por outro lado, os dados têm mostrado que são os estados mais ricos que estão exportando os alunos para outras federais. Mas eu acho que isso agora não vai ser um problema, porque a Damares já falou que tem que rever esse negócio de mobilidade estudantil, porque não dá para deixar crianças de 18 anos fora da família, longe da família e tal, porque os jovens fazem coisas que não deveriam fazer. Bom, mas essa é uma política que a gente precisa mencionar também, né? O Enem. E aí tem duas outras que estão relacionadas, que a gente já conversou um pouquinho, que é o ProUni e o FIES, né? O ProUni, ele nasceu nos governos do PT, o FIES não. O FIES vem do governo do Fernando Henrique. Os dois andam juntos porque o aluno ele pode ter uma bolsa ou integral, né, de 100%, ou parcial, para uma instituição de educação superior privada, né, uma bolsa do ProUni, e aí o resto, né, da mensalidade ele pode financiar utilizando o FIES, ou uma pessoa que não tem bolsa nenhuma também pode utilizar o FIES para pagar os seus estudos. E aí esse modelo ele foi muito criticado, na academia principalmente, ele é muito criticado por essa ampliação, né, por essa política pública privatizante, vamos dizer assim, porque ela é feita com usando um braço do setor privado, né, se apoiando no setor privado. Então, existe essa crítica, né, de que é uma espécie de massificação da educação superior, que são instituições duvidosas, vamos dizer assim, de qualidade duvidosa, não todas, né, mas algumas, e que o Estado, na verdade, não deveria fomentar mais essa inclusão no setor privado, que inclusive é uma coisa que a gente precisa falar também, que numa instituição privada de educação superior existe menos espaço, teoricamente, para um pensamento crítico, para uma educação crítica, do que numa universidade pública, né? Então, tem vários estudos que estão sendo feitos para mostrar também como é construída, qual é o projeto político-pedagógico dessas instituições e como eles estão formando esses alunos que estão sendo beneficiados de política pública, para depois se voltarem contra a própria política pública, né? Qual é o tipo de formação quanto à solidariedade, quanto a um ideal de país que está sendo passado para os estudantes que são beneficiários da política pública, mas com esse braço no setor privado, né? Então tem toda uma crítica aí que a gente pode entrar nisso também, que é muito forte na academia. Por outro lado,
né? A gente, de fato, apesar dessas críticas da qualidade, da privatização da política pública, foi uma política, né? O ProUni e o FIES foram políticas importantes para colocar mais pessoas na educação superior, né? E pessoas com um perfil menos elitizado também. Então, a gente tem esses dois lados aí da crítica. E, para falar também das últimas políticas aqui, tem as políticas importantíssimas, o papel importantíssimo da CAPES e do CNPq, né, dos institutos que financiam bolsas de pesquisa no Brasil hoje, né, CAPES e CNPq. Se a gente pegar os dados, durante os governos do Fernando Henrique, a gente teve a quantidade de bolsas que o CNPq ofertava ano a ano, ela praticamente ficou estável durante os governos do Fernando Henrique. No início do século XXI, já com os governos Lula e Dilma, a gente tem um salto muito qualitativo, né? A gente, depois eu posso acho que tem até aqui no livro. Vou pegar aqui. Bolsas do CNPq, na página 134. As bolsas de mestrado no Brasil, em 2001, eram 5.700 bolsas. Em 2015, era praticamente o dobro, 9.000 bolsas. Bolsas de doutorado eram 5.800 no começo do século, né, e passa para 8.000. Bolsas de iniciação científica foram de 18 para 27.000. O de cima são as bolsas da CAPES, né? A gente também vê um salto muito grande na quantidade de bolsas ofertadas para mestrado, para graduação e para doutorado, né? E aí a gente percebe também que esse espaço fiscal que a gente teve, né, esse crescimento do orçamento para a educação superior que a gente teve, ele também se traduz nisso, também se traduz no aumento de bolsas, no aumento do financiamento para a pesquisa científica no Brasil. E, de novo, né, se a gente estava mudando o perfil dos estudantes que estavam entrando na graduação, logicamente a gente poderia estar tendo estudantes também de perfil, estudantes da pós-graduação de perfil menos elitizado, que precisam daquelas bolsas, né? E aí o que a gente está vendo agora com o corte de bolsas, com o corte dessas políticas públicas, é que vai voltar a ser coisa de rico você fazer pesquisa no Brasil. Não que assim, a gente não chegou a deselitizar por completo, né, a educação pública, a educação superior, mas a gente estava caminhando para isso, né? Agora, se você corta os instrumentos para que esses alunos se mantenham lá e façam suas pesquisas, você está cortando essa inclusão também nessa etapa para além da educação superior. 106%, né, o aumento. E aí, olhando já a questão de renda, eu peguei os estudantes e, na verdade, eu peguei... existe uma medição de desigualdade, que para além do Gini, que eu estava falando para vocês antes, é possível você pegar 100% da população e dividir em décimos, né? Dividir em grupos de 10, e aí você vê quanto, por exemplo, que os 10% mais ricos, quanto que eles se apropriam de renda, por exemplo. Tem várias medições, várias pesquisas que falam isso. No Brasil, os 10% mais ricos se apropriam de 40% da renda nacional. Eu acho que não está muito longe disso, não. Acho que é por aí mesmo. Não vou lembrar de cabeça agora, mas é tipo isso. Que os 10% mais ricos têm 40% da renda brasileira, né? Então, pensando um pouco nesses estudos, eu peguei a população brasileira, dividi em grupos de 10 também, e eu queria ver qual que era a participação desses 10% mais ricos no total de estudantes de graduação. Os 10% mais ricos, em 2001, eles eram 40% dos estudantes. 10% mais ricos, eu digo assim, das famílias, dos domicílios 10% mais ricos. Então, os 10% mais ricos, eles eram 40% dos estudantes. Em 2015, eles já eram 18% dos estudantes. Eles reduziram a participação deles relativa muito significativamente. Os que estão no décimo abaixo, né, não os 10% mais ricos, mas os abaixo, entre os 90% e 80%, eles eram 28% dos estudantes em 2001, e eles passam a ser 17% dos estudantes. Então, de 28% para 17% em 15 anos. E isso ocorre não porque eles diminuíram em termos numéricos, né? Isso ocorre porque justamente os de baixo
Os 10% mais pobres, os 20% mais pobres, aumentaram bastante a sua participação na educação superior. Né? Posso passar esses dados para vocês depois, os gráficos, que eu queria gastar o tempo final mostrando o que acontece depois de 2015. Uma outra coisa que a gente olhou na tese também foi dividir os estudantes por renda per capita domiciliar em termos de salário mínimo. Então, a gente pega a renda do domicílio, né, das pessoas que moram naquele domicílio, soma e divide pela quantidade de pessoas que moram ali. Aí a gente tem a renda per capita média ali, né, a renda per capita domiciliar. E aí a gente fez uma relação disso com o salário mínimo. Né? Então, para ver quantos estudantes têm renda até meio salário mínimo, de 1,5 salário mínimo a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, enfim, a gente criou faixas aí, categorias. Os estudantes com renda per capita domiciliar entre 3 e 5 salários mínimos, que seria hoje o equivalente entre 3 mil e 5 mil reais por mês, isso renda domiciliar per capita. Né? É como você pega a renda de todo mundo ali, soma e divide. Então, um estudante que tem, ele próprio teria essa renda fictícia, né? Entre 3 e 5 salários mínimos. Esses estudantes, eles eram maioria dos alunos de graduação em 2001. Eles eram 55% dos estudantes. Eles passam a ser 15% dos estudantes. Né? Então, você tem essa mudança muito significativa. Por outro lado, os estudantes que não tinham rendimento nenhum, ou com renda per capita de até um salário mínimo, eles eram 7% do total em 2001, e eles passam a ser 31% do total em 2015. Os estudantes com renda até 2 salários mínimos per capita, eles passam de 26% para 67%. Né? Entre 2001 e 2015. Esses dados são para todos os estudantes de graduação de instituições públicas ou privadas. Se vocês quiserem dados para instituições federais, tem o estudo da Andifes, da Fonapras, que acabou de sair, saiu assim, há 1 ou 2 semanas atrás, que ele mostra os dados só para as federais. E esses dados, eles conversam muito com os dados lá da Andifes também. Inclusive, as mudanças que eu vou mostrar depois de 2015 também conversam com mudanças que o pessoal da Andifes encontrou no perfil dos estudantes. Né, que a gente, bom, enfim, não vou adiantar não, depois eu já discuto isso com vocês. Uma outra coisa que a gente olhou na tese foi o percentual de estudantes que vinham de domicílios em que um dos membros do domicílio recebia renda de aluguel. Então, a gente faz uma relação, né, que se ele vem de um domicílio, ele ou ela vem de um domicílio que recebe renda de aluguel, teoricamente é um domicílio de posses, né? Porque as pessoas estão recebendo renda de aluguel. Em 2001, 9% dos estudantes vinham de domicílios que recebiam renda de aluguel. Em 2015, só 3,7% dos estudantes vinham de domicílios que recebiam renda de aluguel. Então, a gente vê que essa relação aí de ter posses e ter um filho, ou ter um sobrinho, ou ter alguém da família na educação superior, ela se relaxou um pouco, né? Essa correlação aí ficou mais fraca. A questão de raça. Em 2001, a gente tinha 83 mil estudantes pretos na educação superior, e a gente passou para 500 mil em 2015. Então, de 83 mil para 500 mil. Os pardos eram 680 mil em 2001 e passam para 2,5 milhão. Como consequência, os brancos perdem participação relativa, né, no total dos estudantes. Os negros, eles passam, né, os negros somando pretos e pardos, eles passam de 22% dos estudantes em 2001 para 43% dos estudantes em 2015. Esses dados são discriminados também para pretos e pardos, depois se vocês quiserem ver. Então, a gente vê que no perfil racial também a gente teve uma mudança muito expressiva. De 22% dos estudantes se autodeclaravam pretos ou pardos, passa a ser 43%. Um outro dado interessante que a gente pegou era o percentual de estudantes que vinham de domicílios em que a pessoa de referência tinha educação superior. Em 2001, 7% dos estudantes vinham de famílias ou de domicílios em que o chefe da residência, o chefe do domicílio tinha educação superior.
mentira, confundi, gente. Nos domicílios com estudante, 29% dos estudantes vinham de famílias onde o chefe de família tinha educação superior. Em 2015, esse percentual caiu para 26%. Não é uma redução tão pequena, mas é uma redução considerável, ainda mais se você considerar que para o total da população esse percentual aumentou, não diminuiu, né? Porque mais pessoas começaram a ter acesso à educação superior. Então você tem mais pessoas, mais domicílios, tendo pessoas de referência que têm educação superior, mas entre os estudantes esse número cai. Então também é uma aproximação, né, da ideia de que você também tendeu a deselitizar a educação superior, né? Colocar pessoas de famílias menos elitizadas na educação superior. E aí a gente tem também uma ampliação da participação relativa no total de estudantes do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O São Paulo, especificamente, perdeu, acho que 3 ou 4 pontos percentuais na sua participação de estudantes, né? São Paulo ainda é o lugar que mais concentra estudantes de graduação, também é onde mais está concentrada a população, é claro, mas durante esse período caiu bastante a participação de São Paulo no total, né? Isso quer dizer que São Paulo continuou crescendo a quantidade de estudantes, mas outros estados, outras unidades da federação cresceram mais. Então, como resultado, a gente teve que de 2001 a 2015, a gente reduziu essa concentração no eixo Sul, Sudeste, Brasília, dos estudantes de graduação. A gente teve um aumento percentual maior no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Mas a gente ainda tem uma concentração muito grande dos estudantes nesse eixo, né? Sul, Sudeste e Brasília. Então, assim, em resumo, os dados mostram claramente, e eu posso mostrar isso para vocês depois, deixar o trabalho para vocês, eles mostram claramente que ocorre uma aproximação do perfil dos estudantes de 2001 a 2015 ao perfil da população. A gente tem um conjunto de estudantes de graduação que tem mais a cara do povo brasileiro, né? Em termos de renda, em termos de cor e raça, em termos regionais também. Então, isso fica bastante claro quando a gente olha esses dados, né? Agora, o quadro muda bastante em 2015, né? Como a gente já comentou um pouco, né, e está até aqui naquele gráfico que eu mostrei para vocês, da página 129, em 2015 e em 2016, a gente tem uma queda dos valores do orçamento para a educação superior, e essa queda não é só para a educação superior, é para a educação como um todo também. A gente tem também uma queda do orçamento do Reúne a partir de 2015. Aí, como eu falei, esse programa ficou... Na verdade, na prática, ele acabou, né? Então, o número de universidades federais, que aumentou muito durante esse início do século XXI, ele ficou constante, o número de matrículas também ficou constante. A gente teve uma queda nas matrículas presenciais, né, na quantidade de estudantes de graduação, de 2015 a 2016, 2016 a 2017. Aqui você tem ligeiras diferenças quanto a isso, se você pegar dados do INEP, ou se você pegar dados da Andifes, da Fonapras também, e se você pegar os dados da minha tese, mas todos eles vão mostrar mais ou menos nesse sentido, que a gente teve uma rápida expansão, como eu falei para vocês, né, que dobrou a quantidade de estudantes de graduação de 2001 a 2015, e de 2015 para frente a gente tem uma estagnação ali, uma queda em alguns anos. Então, na verdade, a gente muda muito a tendência que a gente estava tendo desde do início do século, né? E uma questão importante a gente falar também, que não importa a simples expansão da educação superior. Eu até fiquei um tempo na Índia, lá fiz uma pesquisa sobre a educação superior da Índia, e a Índia expandiu muito mais o acesso à educação superior, em termos numéricos, do que o Brasil. Eles aumentaram muito mais do que a gente, também porque eles são um país muito maior que a gente, aumentaram muito o acesso à educação superior lá. Só que lá eles não tiveram essa preocupação com políticas públicas inclusivas como a gente teve aqui. Então lá o resultado foi que eles expandiram a educação superior e com isso eles aumentaram a desigualdade. Então todos os dados lá e todos os acadêmicos lá mostram que quem se beneficiou do aumento da educação superior lá na Índia, a expansão,
foram os de castas altas, foram os homens já ricos, hindus, enfim, todos aqueles estereótipos que aqui seria o homem branco, o hétero, é o que aconteceu lá, né? Os mais privilegiados. Então, o que a gente vê também comparando é que simplesmente vocês ampliar o acesso à educação superior sem ter essa preocupação com as políticas públicas para mudar o perfil dos estudantes, para incluir, você não vai garantir que o mercado sozinho vai incluir as pessoas, porque se você, por exemplo, aumenta o setor privado, aumenta o valor das mensalidades, só vai poder pagar aqueles que têm recursos, né? Aqueles que têm dinheiro. Isso era só um parênteses, na verdade. Bom, a gente tem uma queda no número de novos contratos do FIES, também, desde 2015. Também, a partir do governo Temer, teve uma mudança nas regras que tornou mais difícil você ter acesso ao FIES. A gente teve uma queda no número de bolsas da CAPES e do CNPq, e isso eu nem estou olhando 2019, né? Então, se a gente olhasse 2019, ia ser mais complicado ainda o quadro. Após uma interrupção, a gente tem uma interrupção de crescimento das bolsas do ProUni, do número de bolsas do ProUni entre 2015 e 2016. Depois de 2016, elas continuam a crescer, mas numa velocidade muito menor do que a gente tinha antes de crescimento. As matrículas em cursos presenciais e à distância, se somados os dois, continuam a crescer, mas também num ritmo menor. E aqui é uma questão importante a gente falar também, que com a crise e com a austeridade, a gente tem, primeiro, uma redução do setor privado, né, uma redução da participação do setor privado, que é um pouco lógico da gente entender, porque se as famílias estão desempregadas, né, estão em crise, elas vão cortar mais claramente no setor privado do que no setor público, porque além de todos os outros gastos de xerox, de transporte, de alimentação e tal, você ainda tem o gasto da mensalidade, né? Mas o ensino EAD cresceu muito depois da crise. E é interessante falar também que, se não me engano, foi o Temer que mudou, ou durante o governo do Temer, mudou a regulamentação para cursos de graduação presenciais, que cursos de graduação presenciais agora podem ter até 40% da sua carga horária EAD, né? Então, tem quase a metade da carga horária EAD, mas ainda é chamado curso presencial. Então, isso é uma coisa para a gente ponderar aí também. E aí, como eu tinha falado para vocês também no começo, o único número que aponta para continuidades do período pré-2015 é o orçamento para assistência estudantil, né? O único número que meio que tem uma continuidade, que não sofre contingenciamento, não sofre corte, é isso, é esse número, né? Então, a gente vê que há uma clara descontinuidade no crescimento do orçamento e no crescimento dos números relativos à maioria das políticas públicas da educação superior a partir da austeridade fiscal. E aí, como eu falei para vocês, você tem dois impactos. Durante o início do século XXI, né, a gente teve uma melhoria muito forte do mercado de trabalho. A gente teve um crescimento da formalização, um crescimento do salário médio, um crescimento do salário mínimo, que, por um lado, afetou a capacidade das famílias de manter parte de seus membros, de seus integrantes na educação superior, né? Isso, se a família está bem, está com uma renda boa, ele consegue manter melhor uma pessoa que não está trabalhando e está estudando, né? E aí, por outro lado, você teve as políticas públicas também, que também ajudaram nesse processo. Então, você teve essas duas questões confluindo aí para mudar esse perfil da população. E aí, agora, com a austeridade, você tem o contrário. Você tem a redução você tem uma crise no mercado de trabalho, como a gente já comentou, né, com níveis recordes de subutilização. Então, a capacidade das famílias em manter uma pessoa fora do mercado de trabalho e de manter os gastos, né, com a educação superior, ela é outra hoje. E, por outro lado, você tem também esses cortes nas políticas, né? Então, você tem... se a gente tinha duas coisas confluindo para o bem, agora a gente tem duas coisas confluindo para o mal, em termos de inclusão na educação superior. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns gráficos que eu calculei. Bom, para explicar para vocês, essa base de dados que eu usei para mostrar esses dados que eu comentei é a PNAD, que ela terminou em 2015.
Aí eu peguei os dados da PNAD contínua, que é uma outra pesquisa que é parecida com essa, mas não é exatamente igual, que ela começou em 2012. E aí eu peguei os dados da PNAD contínua de 2012 a 2017, para ver o que a gente pode ver nesse pós-crise, nesse pós-2015, né, como mudou. Então, o que dá para ver pelos dados, só explicar isso para vocês antes, é que nos anos em que as duas pesquisas existem, né, 2012, 13, 14 e 15, as duas mostram as mesmas tendências. Mas aí, eu peguei a PNAD contínua para a gente ver o que acontece em 2016 e 2017. Então, acho que ficou claro aí para todo mundo que até 2015 a gente tem essa mudança no perfil dos estudantes, a gente tem essa democratização do acesso, né? Agora vamos ver o que acontece depois. Os 10% mais ricos eram em torno de 40% dos estudantes em 2001. Né? Então, isso está ali, nessa faixa cinza meio achuradinha aqui, são os 10% de estudantes, são os 10% mais ricos e a sua participação entre os estudantes. Então, a gente vê que isso era em torno de 40% lá em 2001. E aí a gente tem esse processo dessa redução da participação deles em relação ao total, até 2015, mais ou menos. A partir de 2015, vocês vão ver ali que as curvas não mudam muito, né? A gente tem esse processo de inclusão aí, essa redução das faixas dos 10%, dos 20% mais ricos, de forma muito acentuada, até mais ou menos 2015. Depois esse processo meio que parece estagnar ali, pelo que a gente está vendo. Né? Então, volta. Tem um outro gráfico. Esse. Aqui foi uma sugestão do meu co-orientador, Pedro Rossi, que infelizmente ele não vai poder vir participar do curso aqui com vocês, mas a Esther vai vir. Ele me sugeriu juntar os 70% mais pobres em uma curva e os 30% mais ricos em outra curva, para a gente ver como mudou a participação desses grupos durante esse período, né, que a gente está analisando. Então, ali em 2001, em torno de 80% dos estudantes de graduação, eles pertenciam aos 30% mais ricos da população. 80% dos estudantes pertenciam aos 30% mais ricos. Quando a gente chega em 2014, 2015 ali, esses 30% mais ricos, eles eram 50% dos estudantes. Por isso que essa curva cai, né? E aí, por outro lado, entre os 70% mais pobres, os 70% mais pobres eram em torno de 18% dos estudantes de graduação, e eles passam a ser 40%, 40 e poucos por cento ali. E aí a gente vê os dados que eu estava falando para vocês. A gente tem uma mudança no perfil dos estudantes, quanto à renda. Porém, se a gente pega para 2015, 2016 ali, a gente vê que pode estar havendo uma reversão desse processo. Com certeza, a gente pelo menos reduziu a velocidade dessa inclusão. Né? Agora, se a gente teve uma reversão mesmo, vocês estão vendo que a boca ali do gráfico começa a afastar de novo. Pode ser que a gente esteja vendo uma reversão desse processo. A gente precisa de acompanhar isso mais anos. É óbvio que a gente não vai acompanhar sentadinho na cadeira, né? A gente vai fazer coisas contra isso. Mas parece que a gente está tendo uma reversão desse processo. E aí é uma questão para a gente pensar, né? O quadro hoje, a inclusão, vamos dizer assim, como estoque, né? Ela não é igual o quadro que era de desigualdade de 2001. Hoje a gente tem um perfil mais diverso dos estudantes. Mas a inclusão enquanto processo, enquanto modificação, ela pelo menos ela estagnou ali a partir da crise econômica. Por esses dois fatores. Por um lado você tem o corte das políticas públicas e por outro você tem a crise no mercado de trabalho. Diga. E o impacto enfim, uma dúvida mesmo, em relação à mudança também do perfil econômico da população, e também com outras políticas, né, que não são as políticas de educação. Consegue ter alguma avaliação em relação a isso? Porque as faixas médias elas aumentaram. Sim. Eu acho que eu não coloquei nessa apresentação não, mas tem um outro gráfico que mostra como mudou o perfil da população enquanto faixas de renda do salário mínimo. Você vê que mudou sim, né? Mudou o perfil da população quanto ao salário mínimo, mas se você olha para os estudantes, isso muda muito mais rápido. Então você tem uma melhoria de renda da população forte, mas entre os estudantes essa mudança é muito brutal, assim.
Por exemplo, aqui nesses dados aqui não, mas, por exemplo, quando eu estou fazendo análises usando o salário mínimo, eu tenho que lembrar também que nesse período do início do século XXI, o salário mínimo teve a política de valorização do salário mínimo. Então, aquele indicador ali, ele não ficou estático, né? Ele estava variando para cima, ele estava ampliando seu poder de compra ali. Então, você tem que levar isso em consideração. Agora, com certeza, políticas outras que não para a educação superior impactaram nesses números, né? Políticas para a educação básica, políticas de saúde, políticas de moradia, Bolsa Família, tudo que você pensar, né? Política de cisterna, né? Porque se a pessoa tem sede, se os pais não conseguem trabalhar, enfim, a pessoa não vai para a escola, né? Ela não vai chegar nesse ponto. Então, você tem essa interação positiva entre as políticas públicas, né? Que não é só a política para a educação superior, são todas as outras, redução da pobreza, redução da desigualdade, né? Que levam a esse quadro também. Pode passar para a próxima. Isso aqui é o que eu falei para vocês do percentual da participação, do percentual de estudantes por raça, né? Por raça e cor. Ali a gente percebe, né, no gráfico, a participação, essa parte meio branca aqui do gráfico é a participação dos brancos enquanto estudantes. Ali em 2001, quase 80% dos estudantes se autodeclaravam brancos. E aí, em 2017, isso cai para quase a metade dos estudantes. Claro que aqui tem dois processos importantes. O primeiro é um processo de ampliação da participação da população negra como total da população, né, que isso a gente crê que não é somente por motivos puramente demográficos, mas é também por um reconhecimento da população negra enquanto tal, nesse auto-reconhecimento. Mas, para além disso, essa velocidade da inclusão na educação superior, ela foi muito maior do que o aumento dos negros como percentual da população brasileira, né? Então, a gente teve o percentual de estudantes negros dobrou durante esse período na educação superior. E aí o que é interessante aqui é que, diferente do perfil de renda, como a gente viu no gráfico anterior, o perfil racial continuou mudando, mesmo após a crise, o perfil racial dos estudantes, né? Então a gente continuou incluindo mais negros na educação superior, os brancos continuaram perdendo participação relativa. E aí e isso é interessante também da gente falar, porque as famílias negras, né, os estudos têm mostrado que as famílias negras foram as que mais sofreram com a crise. Então, apesar das famílias negras estarem sofrendo mais com a crise no mercado de trabalho, os negros continuaram ampliando sua participação na educação superior. Então, isso é uma questão interessante a gente falar e de pontuar também da importância das políticas públicas, né? Por exemplo, as políticas de cotas, de ação afirmativa, elas podem ter tido um papel muito importante nisso daqui, nessa manutenção da inclusão, porque elas não foram mexidas ainda, né? Mas e aí eu acho que isso aqui é uma prova, né, de que as políticas de ação afirmativa, elas são muito importantes para continuar a inclusão na educação superior, não só quanto a termos socioeconômicos, mas também raciais. Enfim, e aí esse dado é interessante, né, que apesar dessa mudança de renda, os negros ainda continuam aumentando a sua participação quanto estudantes na graduação. Aqui é o percentual de estudantes de graduação que são jovens. A gente percebe que até 2012 ali, a gente estava tendo uma queda na participação dos jovens enquanto estudantes de graduação, ou seja, estava aumentando a idade média dos estudantes de graduação. Isso é mostrado por várias pesquisas, né, que condizem com o fato de que, se você está incluindo pessoas que geralmente vêm de famílias pobres, elas demoraram mais para entrar na universidade, ou elas já estão inseridas no mercado de trabalho. Então, você teve nesse período uma redução da idade, um aumento da idade média dos estudantes. E esse perfil, isso também se modifica a partir de 2012, ali a gente tem, os estudantes voltam a se tornar mais jovens, vamos dizer assim, né? Por outro lado, a variável estudantes de 18 a 24 anos em cima da população de jovens, né, de 18 a 24 anos, ela continua aumentando, ou seja, os jovens continuam, o percentual de jovens daquela faixa etária que está estudando está aumentando, apesar de que nos últimos anos a gente teve também uma desaceleração dessa tendência, né, de que os jovens entrem na educação superior.
Aqui é aquele dado que eu tinha falado para vocês sobre as pessoas de referência no domicílio que têm educação superior. E aí, para a população como um todo, isso continua aumentando, ou seja, os chefes de domicílio que têm educação superior continuam aumentando sua participação no total de domicílios, né? Ou seja, a população continua tendo mais acesso à educação superior. E só explicar também, tem duas curvas, porque uma é calculada para a PNAD, que termina em 2015, e a outra é a PNAD contínua, que é de 2012 a 2017. E aí vocês veem que não é exatamente o mesmo ponto, mas eles mostram a mesma tendência, né? Aí aqui, pode passar. Aqui já é o percentual de estudantes que vêm de famílias que têm, cuja pessoa de referência tem educação superior. Então, se a gente estava falando lá um pouquinho antes, que a gente estava reduzindo esse percentual, ou seja, que cada vez estava entrando mais pessoas que vinham de família que não tinham educação superior, ou seja, que era uma aproximação ao fato de que a gente estava trazendo pessoas de famílias menos elitistas para a educação superior, já a partir de 2015, 2016, 2017, isso muda, né? Esse percentual de estudantes que vem de família, que tem, que o chefe, que a pessoa de referência tem educação superior, voltou a aumentar. Então, a gente tem uma reversão também desse quadro. Pode passar. Aqui é para vocês verem o percentual, a quantidade de estudantes de graduação por regiões, por grandes regiões do Brasil. Em 2015, 2 regiões perdem estudantes de graduação em relação a 2014, que é o Sul e o Centro-Oeste. Em 2016, são várias as regiões do Brasil que terminam o ano, né, com menos estudantes de graduação do que eles começaram. E aí o Norte, Nordeste, Sudeste e o Centro-Oeste. E aí, como resultado, os números para o Brasil como um todo são menores em 2016 do que eram em 2015. E aí, só para vocês verem como isso varia por região, né? Pode passar para o próximo. Aqui, lembram que eu falei que a gente teve também uma reorganização em termos regionais dos estudantes, né? Que a gente teve uma redução do peso do Sul, do Sudeste de Brasília no total de estudantes, porque o Norte e o Nordeste cresceu e o Centro-Oeste cresceu sua participação do número de estudantes ao longo do início do século XXI. Isso foi até 2015. Né? 2012 a 2017, que são os dados da PNAD contínua, a gente tem uma estabilidade nisso. Praticamente não mudam os valores ali. Aí na próxima, eu acho que aqui eu juntei esses dados. Né? Então, ali tem 2 curvas que estão quase que em cima da outra. Ali uma é da PNAD e outra da PNAD contínua, né? Que uma continua onde a outra termina. A gente vê que a gente tem que as curvas todas elas se comportam de forma muito mais brusca, forma muito mais inclinada até 2015. Ou seja, a gente tem esse processo de reorganização regional dos estudantes até 2015. Depois, esse processo se estabiliza. Né? Então, a gente parou de mudar a composição dos estudantes quanto à região depois da austeridade. E aqui, para vocês verem, eu coloquei 2 gráficos. Esse primeiro é de 2013 a 2015 e o próximo é de 2015 a 2017. Só para vocês verem como muda o crescimento do número de estudantes por unidades da federação. Todo mundo aqui é de São Paulo mesmo, né? Não? Tem gente de outros lugares. Então, vocês podem olhar os estados de vocês aí, as unidades da federação de vocês. Ali, por exemplo, São Paulo. De 2003 a 2015, São Paulo foi um dos estados em que teve o maior aumento em termos absolutos, né, no número de estudantes. Né? Aumentou 100 mil estudantes em São Paulo, entre esses 2 anos. Mas, em termos médios, ele está ali no meio da distribuição. Né? Teve estados que percentualmente cresceram mais, tipo Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Né? Então, vocês vão ver que praticamente todos, só o Distrito Federal que não, praticamente todos os estados eles estão no campo positivo, ou seja, entre 2013 e 2015, aumentaram o número de estudantes na educação superior. Pode passar para o próximo. Aqui já é de 2015 para 2017, você tem mais ou menos metade dos estados perderam estudantes de graduação e outra metade ganhou. Né? Ali São Paulo continua crescendo, mas cresceu em torno de menos de 30 mil estudantes, de 2015 a 2017. Tem estados que perderam uma quantidade bastante expressiva de estudantes, como Pernambuco.
né? E aí você tem uma mudança completa, né? Se no gráfico anterior o crescimento, a taxa de crescimento de todos era positivo, vários aqui estão perdendo o número de estudantes. Você pode passar. Diga. Tu atribui a que essa queda, principalmente? Essa queda, acho que entendi que são do Nordeste, né? Sergipe, Tocantins, Roraima, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Norte. A maioria ali é do Nordeste. A maioria são do Nordeste. Do ensino privado? Como é que é? Seriam estudantes do ensino privado? Pode ser, né? Sim, pode ser. Como eu falei, no primeiro momento, foi o setor privado que mais sentiu esse baque da crise. Por quê? Além da crise no mercado de trabalho, que afeta a capacidade das famílias de pagarem xerox e transporte, sei lá o quê, afeta também a capacidade de pagar mensalidade, né? Um pouco óbvio. E na instituição pública, você tem um outro tipo de estrutura também para acolher o estudante, né? Então, primeiro foi no setor privado mesmo. E aí depois a gente passa a sentir isso no setor público também. Você pode passar, que está tão pequeno como a minha, nem vai dar para enxergar. Não pode passar também? Bom, aqui são ameaças recentes que a gente tem. Eu nem queria entrar muito nisso, porque acho que a gente já discutiu isso um pouco em torno ao longo da aula, né? Todas essas ameaças, agora não só as políticas em si, né? Mas não só o orçamento, mas aos objetivos de inclusão social em si, né? Então agora o governo parece que vem de uma mentalidade, né? De que inclusão social, de que nada disso é importante, nada desses objetivos aqui são importantes, né? Enfim, é um pouco do que a gente está vendo. Não só com esses cortes na educação superior, que impactam nas políticas, a gente está vendo também, eu acho que é importante falar, essa perseguição à universidade pública, aos professores também, lembrar do Escola Sem Partido nesse momento também, que cresce muito a partir desse período. O Escola Sem Partido, ele coloca, né, como vocês sabem, o professor como o maior inimigo da educação, né? E ele se relaciona com todas essas críticas que eu estava comentando lá no começo, à Constituição de 88, ele se relaciona muito a essas críticas à Constituição de 88. Por quê? Se vocês forem pegar os documentos lá do tal do Miguel Najib, que é meio que o guru do Escola Sem Partido, em vários documentos ele fala lá que nos últimos 30 anos o país degringolou, que nos últimos 30 anos esse país está sem rumo, que tem 30 anos que o Brasil está indo pelo caminho errado. O que tem 30 anos? A Constituição de 88, a democracia, alguns de nós. Então, eles coincidem bastante, né, esses teóricos do Escola Sem Partido, esses teóricos autoritários, com essa ideia da austeridade, de que desde a Constituição o Brasil está indo mal, de que a Constituição garantiu muitos direitos, que a Constituição torna o país ingovernável. Então, esses dois bracinhos aí, do autoritarismo e da austeridade, que até parecem as duas palavras, elas conversam bastante, né? E elas ganham força agora por essa relação, por se auto-fortalecerem mesmo, né? Então, é importante a gente olhar para as questões por esses dois lados, né? Se por um lado, de novo, como eu falei, né? Se por um lado, para poder fazer essas reformas, o Estado precisa ser cada vez mais autoritário, o Escola Sem Partido e outras teorias afins, eles dão essa justificativa no campo moral, né? Também para eles, de falar que, de fato, a universidade é uma balbúrdia, que os professores são os inimigos da educação, né? Então, você tem esses dois lados aí conversando. Diga. Só uma coisa que eu fiquei pensando antes de vir para cá, é que a austeridade, ela tem um problema por si só, se a gente for resumir aí, que ela não funciona. Né? Sim. E acho que no Brasil, ela tem um segundo problema, que é colocar em prática um novo projeto de país, que não dialoga, que não cabe na Constituição de 88. Então, por isso que ele vai destruir tudo. E assim, tem pessoas do governo que são muito claras falando isso, assim, tem diversas declarações que o Onyx Lorenzoni, eu sempre tenho que pensar, senão eu falo a marca do chuveiro. O Onyx Lorenzoni já falou isso várias vezes, né? O Paulo Guedes falou que o Brasil ia enterrar o modelo social-democrata da Constituição. Então, os caras são bem taxativos, assim, quanto a isso. São contra a Constituição de 88, são contra todos esses direitos que foram criados.
E aí estão nadando de braçada agora com essa união aí do autoritarismo com a austeridade. E aqui no Brasil, de fato, até uma vez que a gente estava discutindo lá na FES, na Friedrich Ebert, sobre essa questão da austeridade, um cara que ficou um pouco bravo da gente usar esse conceito de austeridade foi o Jorge Matoso, que é um cara que é um super estudioso do mercado de trabalho, foi presidente da Caixa e tal. E ele falando, olha, o que está acontecendo no Brasil não é austeridade, é muito além da austeridade, né? Porque se você pensar a austeridade, como eu falei, né, que ela começou a ser usada esse conceito lá na Europa. Aqui é muito mais grave do que a austeridade, é quase que uma barbárie, né? Porque além desses cortes de gastos, que são muito além do que vários países europeus fizeram, né, muito além do impensável, tem esse pezinho também no autoritarismo também.